A paz do Senhor, meus irmãos. Você sabe identificar uma profecia falsa? Você já recebeu alguma profecia falsa ou alguma profecia de forma duvidosa? É o que nós vamos estar vendo hoje no comentário desta lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos ver? Nós vimos na lição anterior como nós vencermos as oposições à obra de Deus. E vimos que o inimigo, ele lança muitas coisas para tentar nos afastar, para tentar fazer com que a nossa fé ela caia por terra, com que a gente se desanime, né? Vai querer frustrar os planos de Deus na nossa vida, jogando em nós que nós somos uns fracassados, que nós não vamos conseguir vencer, que nós somos fracos, né? E tentar nos humilhar, mas nós vimos que através da palavra de Deus nós conseguimos vencer pelo Espírito Santo todas essas fontes malignas, todas essas coisas malignas, né, que nos atingem. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, que fala que nós devemos provar se os espíritos eles são de Deus. E isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos identificar, nós vamos ver que através lá da história de Neemias, quando ele é convidado por uns falsos profetas para entrar no templo para que Deus pudesse falar com eles, mas ele percebeu ali que era uma armadilha, né? E ele não entrou no templo, porque o templo não era para ser visitado por qualquer um. Para entrar no templo era só os sacerdotes. Então ele não era sacerdote, como é que ele ia adentrar o templo? E ele conseguiu verificar isso. E a gente vai ver que lá no Salmo de número 91 e versículo de número 3, a Bíblia diz, né, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E era um laço ali para tentar pegar Neemias, mas ele conseguiu, né, ali identificar que aquilo era uma armadilha, que era algo maligno e que eles estavam ali tentando fazer com que Neemias, né, ficasse mal diante de Deus, porque se Neemias entra no templo, ele iria quebrar uma lei, quebrar um mandamento de Deus, pois Neemias ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote, então ele não tinha acesso ali ao templo e aquela parte interna lá dentro do templo, porque aquilo era só para os sacerdotes, ok? Então hoje nós vamos estar estudando sobre justamente espíritos que usam, né, espíritos de mentira que vêm sobre pessoas e essas pessoas profetizam e nós precisamos ter o Espírito de Deus para poder identificar, para podermos ver se realmente aquela profecia ela foi de Deus ou não. Não é isso? Então é isso que nós vamos estar nesse momento verificando nesse comentário de hoje, ok? Eu já aproveito para pedir para você que se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você nos ajude, né? Ativa lá o sininho para que você possa receber as notificações em tempo real. E se você faz isso, você faz com que o YouTube coloque o vídeo lá na plataforma, lá na pesquisa, e aí a gente consegue crescer no canal. E a nossa intenção aqui não é financeira, a nossa intenção aqui não é ser ovacionado por ninguém, a nossa intenção é apenas semear e essa semente crescer e frutificar para a glória de Deus. Vidas sejam abençoadas, vidas sejam edificadas, vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder da palavra. Amém, queridos? Então vamos lá. Provai se os espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática,
Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa leitura diária. Nem todo espírito é de Deus. Devemos discernir os espíritos. Os espíritos maus são enganadores. Os espíritos maus imitam a Deus. Os dons edificam a igreja. O dom profético é útil à igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 6, versículo 10 a 14, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 Coríntios 14, 29. Diz assim: Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz: Não desprezeis as profecias. 21, examinai tudo, retende o bem. E 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Bem, o que nós vimos aqui é que eles armaram lá uma armadilha, aquela falsa profetisa, juntamente com os demais, armaram uma armadilha ali para tentar levar Neemias para dentro do templo. Mas Neemias conheceu que não era de Deus. Por quê? Porque Neemias ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. E ele ali teve o discernimento. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que discernir. Nós temos que saber discernir entre o bem e o mal. E naquele momento, o que eles queriam era o mal. O que eles queriam era botar o servo de Deus numa armadilha. E porque Neemias era o cabeça, né? Neemias era quem estava guiando todo o povo ali para aquela grande obra. Se Neemias comete um vacilo, né, o que ia acontecer? Neemias simplesmente ia sair da direção de Deus, e ao sair da direção de Deus, ele poderia ali fazer com que aquela obra fosse interrompida. Por quê? Porque se Neemias entrasse dentro do templo, ele poderia até ser morto lá dentro, ser fulminado lá dentro, porque ele quebrou uma lei, né? A lei que dizia que somente o levita, o sacerdote levita, né, é quem poderia acessar a parte interna do templo, fazer todos aqueles rituais lá que nós já conhecemos, né, todo aquele cerimonial. E, inclusive, o sumo sacerdote é quem tinha que ir até o Santo dos Santos. Então era uma grande armadilha ali para tentar pegar Neemias. Mas ele foi sábio, né? E ele se livrou daquele grande problema, porque o Senhor estava com ele o tempo inteiro. Os objetivos específicos desta lição: destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. E o comentário, a introdução diz: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus.
vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus, por ocasião da construção do muro. A comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles, em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade. Os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate, esses dois personagens aparecem aí novamente, conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida. Queridos, nós vamos observar o quanto que quanto tempo tem isso, essa história, né? Quantos anos tem isso, quantos séculos? E a gente vê que desde aquela época eles já tentavam subornar, aliás, eles já subornavam aquelas pessoas, né, para falarem em nome de Deus. E nós vamos ver que dentro de todo o histórico bíblico, nós vamos ver que em todas as épocas sempre houve falsos profetas. Sempre houve profetas que profetizaram mentiras, né? Pessoas que usavam o nome de Deus, e você vai ver Jeremias chamando a atenção desses falsos profetas. Você vai ver também o profeta Isaías chama a atenção sobre isso. E dentro do Novo Testamento você vai ver os apóstolos chamando a atenção, pedindo para que a igreja tomasse cuidado justamente para que isso não acontecesse no meio do povo, para que essas falsas profecias não viessem prejudicar o povo. Mas aí, o ponto central aqui diz o seguinte: o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. É aí onde vai entrar um dos dons, né, daqueles dons espirituais que está lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. E esse dom espiritual é o dom do discernimento. Esse dom, ele é extremamente importante para a igreja. O discernimento de espírito é importante, porque é ele que vai fazer com que a igreja não seja enganada, os fiéis, os servos de Deus não sejam enganados. Então é esse dom, né, que é o dom do discernimento do Espírito, que vai manter a igreja sempre alerta, sempre vigilante contra essas investidas de Satanás. Aqui ele vai falar sobre a Balaão, foi um exemplo, né? Que vocês sabem que o Balaão ele foi subornado por Balaque para profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. E aí ele não conseguiu. Vocês devem estar lembrados da história da jumenta. Ele saiu montado numa jumenta para ir lá para Israel para amaldiçoar o povo. A jumenta, no meio do caminho, viu um anjo com uma espada desembainhada e a jumenta não ia, e ele batia na jumenta, e Deus permitiu que a jumenta falasse, né? Deus usou a boca da jumenta e a jumenta falou com ele, né? Porque ele estava batendo nela e ele não viu que ali tinha um anjo com uma espada desembainhada para matá-lo, para impedir que ele fosse amaldiçoar o povo de Deus. Porque não haverá maldição contra os servos de Deus. Não haverá, né? E aí, ao invés de amaldiçoar, ele foi abençoar. Isso deixou Balaque bem irado. Mas só que a Bíblia vai mostrar que depois, lá na frente, ele vai
maquinar uma maneira, né, já que ele não podia profetizar a maldição, mas ele ensinou o caminho para a destruição, fazendo com que os jovens se contaminassem com aquelas jovens que era daquela nação que não servia a Deus, né? Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia, em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluindo o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. E aí, queridos, a gente vai ver no decorrer desta lição o Senhor nos ensinando através da palavra dele mesmo que nós devemos provar. A Bíblia diz assim: provai se os espíritos vêm de Deus. Então, é um direito da pessoa que está recebendo, ou a igreja que está recebendo a profecia, fazer a prova para ver se o Espírito provém ou não de Deus, se é uma palavra de Deus ou não. Então aqui nós temos a síntese do tópico 1. A palavra dos profetas eram valorizadas em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então, o que eles observaram ali, né, amados? Que os judeus, eles davam muito valor à palavra profética. E por isso que eles tentaram então subornar, né? O Tobias mais o Sambalate tentou subornar um profeta, até subornaram, mas só que eles não conseguiram o resultado que eles queriam. Mas porque os judeus estavam e eram acostumados a ouvir a voz dos profetas. O judeu, ele entendia que o profeta falava em nome do Senhor. O Senhor usava o profeta para dizer o que queria com o seu povo, né? A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis, capítulo 13, versículo 3. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e não bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira
e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Nesta passagem aqui, esta passagem é uma passagem muito interessante. Porque o que a gente vê aqui? Esse velho profeta, a Bíblia não diz que ele não era um homem de Deus. E o profeta jovem era um homem de Deus. Mas observe que nos dois profetas, os dois acabaram sendo usados por Deus, tanto o velho quanto o novo, mas também o velho profeta falou uma mentira e aí Deus não estava mais presente nisso, né? Então o velho profeta falou uma mentira dizendo que o anjo havia falado que o profeta novo ele tinha que ficar. Porque o que ele tinha que fazer? Ele tinha que entregar a mensagem ao rei e Deus disse assim: você entrega a mensagem ao rei, agora você não coma e não beba na água naquele lugar e não durma naquele lugar e volte por outro caminho. Não volte nem pelo mesmo caminho, volte por outro caminho. E quando ele foi lá, que ele profetizou e ele disse: altar, altar, vai nascer um homem por nome de Josias e ele vai sacrificar muitos aqui nesse lugar, nesse mesmo altar e tal. Quando ele profetiza ali, aí o rei fica indignado e o rei manda pegar. E quando o rei levanta a mão para mandar que prenda ele, né? Aí o rei ficou com a mão ressequida, né? Na mesma hora, Deus aleijou ali a mão dele e ele então pediu que o profeta orasse a Deus para que a sua mão fosse restabelecida. Deus fez o que o profeta pediu. O profeta pediu, Deus atendeu, a mão do rei voltou a funcionar normal e o rei então queria oferecer a ele comida e tudo mais. Ele disse: não, Deus disse que é para eu não fazer nada disso e eu tenho que voltar. Quando um profeta na cidade, velho, né, ele ouve aquilo, ele corre imediatamente em busca ao encontro daquele profeta jovem e ele vai então convidá-lo para que ele fique na sua casa. E ele disse: não vou repousar na tua casa. Deus disse que era para eu seguir meu caminho, não era para eu parar em lugar nenhum. Daí o profeta disse o seguinte: um anjo, aí agora vem a mentira. E eu gostaria de abrir aqui, irmãos, um parêntese aqui e falar que nem sempre porque uma pessoa é de Deus, ela pode estar profetizando verdade. Ela pode estar profetizando uma mentira. Ou porque, naquele momento, por uma falta de vigilância, ela recebeu uma mensagem maligna, ou por um motivo emotivo, né? Por uma questão de emoção, ela falou algo, né? Ou porque ela mesma quis, não sei. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não era uma pessoa de Deus, não é uma pessoa abençoada e tudo. Mas nós temos que tomar cuidado. O que aconteceu? O profeta jovem, assim como Deus havia falado com ele antes, Deus falaria de novo. Disse: não, agora você pode ficar aí, tal. Não, o profeta velho disse para ele que um anjo foi e lhe disse que ele tinha que ficar. E ele aceitou. E naquele momento, o que aconteceu? O próprio profeta velho, Deus usou para dizer assim: você foi rebelde à minha palavra. Eu disse para você que entregasse a profecia e que não ficasse aí, e que não pousasse em lugar nenhum. E você pousou aí, você bebeu, você comeu aí, agora
você não vai poder mais viver. E foi o que aconteceu. Ele saiu, o leão matou e ficou lá. Você vê que o leão não comeu ele. O leão matou e ficou de vigia, guardando o corpo dele ali, até que alguém viesse, e ali naquela hora ele foi tirado dali, né? E foi sepultado no sepulcro, né? Lá daquele profeta velho. Ele não foi sepultado no sepulcro dos seus pais. Deus cumpriu aquilo que ele falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de falsas profecias. Nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Jeremias 29, 21 a 23. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Então aqui a gente está vendo que duas situações, uma com o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, quando profetizou que Israel seria preso, né? Que os caldeus invadiriam e tudo mais. Então ele chegou a ser esbofeteado lá pelo profeta, né? Falso, e me fugiu agora o nome dele, mas ele foi esbofeteado por esse profeta falso, e o profeta ele quis ali, né, se colocar como o homem de Deus, que Jeremias era um mentiroso e que ele que era homem de Deus. No caso de Josafá, quando Josafá fez uma aliança com Acabe, né, e eles foram ali para guerrear, todos os profetas eles falavam bem de Acabe, porque eles comiam na mesa de Acabe. Aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque não que Deus não use os nossos amigos, entendam bem, não me entendam mal. Não é que Deus não usa os nossos amigos, né, pessoas que nós admiramos e que nos admira, que cultivamos um bom relacionamento. Não é que Deus não possa usar. Mas uma vez que você tem uma pessoa que está comendo na tua casa sempre, dificilmente esta pessoa ela vai profetizar contra você. Ela normalmente vai trazer coisas boas, profecias boas, né? Porque ela se sente constrangida em trazer uma palavra. Agora, se essa pessoa for verdadeiramente fiel a Deus, né, ela vai chegar e vai dizer assim: ó, fulano, eu gosto muito de você, eu tenho um apreço por você, eu tenho uma admiração, eu te amo muito. Entretanto, Deus está mandando eu te dizer isso. É assim que é o verdadeiro profeta. Não é porque você come na casa da pessoa, não é porque você é bem tratado pela pessoa, porque a pessoa te dá uma oferta generosa, é porque ela sustenta o teu ministério e você não tem coragem de falar a verdade. Você fazendo isso, você vai ter que responder diante de Deus, porque Deus é maior do que qualquer um de nós, do que os nossos mantenedores aqui na terra, do que os nossos amigos. Deus é maior. A Bíblia diz: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É assim que a palavra de Deus nos ensina. No Novo Testamento,
Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, 20 a 23. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 de João 2,18 e 4, 2 e 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo o engano e injustiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. E eu quero abrir aqui a nossa Bíblia para vermos, então, vamos conferir o que a palavra de Deus está nos falando aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então a palavra do Senhor aqui, amados, ela está falando a respeito do iníquo, quando ele vai vir, né, o anticristo, e ele vai vir com o espírito da mentira, e com esse espírito da mentira ele vai enganar a muitos. Então, quando o que aconteceu lá com o profeta que profetizou ali para o rei Acabe, né, e ele achou que ele mantinha o profeta Micaías fora, porque os outros profetas profetizavam aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele desejava. E é interessante que quando o rei de Judá interrogou, né, será que não existe outro profeta, um profeta do Senhor aqui? Quer dizer, o próprio rei de Judá, ele mesmo percebeu que aqueles profetas ali eram todos comprados pelo rei Acabe. Então ele perguntou, será que não existe um outro profeta aqui, um profeta do Senhor? Então aparece Micaías, eles vão buscar Micaías, e os guardas que foram buscar Micaías, né, eles disseram o seguinte: olha, os profetas que falaram lá perante o rei Acabe, todos estão falando bem, você tem que fazer a mesma coisa. Aí tem uma coisa muito importante nesta parábola, né, nesta passagem, é que o profeta Micaías, ele diz assim, ó, o que o Senhor falar para mim, isso eu direi. O que o Senhor me der, isso eu direi. Ou seja, não é porque os outros profetas estão falando isso. E quando ele chegou, o rei falou assim, eu devo ir para a guerra, eu devo subir para a guerra. Ele disse, sim, você deve subir, porque os outros todos estavam dizendo que ele deveria subir. Ele percebeu que ele estava fazendo chacota. Provavelmente, Micaías, a Bíblia não diz, mas ele deve ter falado num tom meio assim, irônico. Ele disse, não, você deve subir, vai lá. E o rei disse, mas quantas vezes você vai ficar falando assim, tal, tal, tal? Ele disse, eu vi, aí ele vai dizer, eu vi, né, que o Senhor me mostrou uma reunião onde ele perguntava, quem poderá ir seduzir os profetas com a mentira para que eles possam induzir Acabe a ir para a guerra. E aí teve um espírito, a Bíblia vai dizer, lá na passagem, né, que teve um espírito que ele se ofereceu, ele disse, não, eu vou lá e eu vou enganar. Né? Então, é interessante isso, que até os espíritos maus, em determinado momento, há uma permissão de Deus que eles operem a mentira para... o próprio Deus permite isso por conta de que os seus desígnios, a sua vontade, algo que Deus quer que seja realizado, então Deus permite, até mesmo como forma punitiva para os homens por causa dos seus pecados, conforme a Bíblia nos revela lá em Romanos capítulo 1. Então sempre, né, você vai ver ali que
Nada, 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 nada acontece nesta terra se não tiver ali, né, a monitoração de Deus. Deus está vendo tudo, tudo que está acontecendo hoje, agora, nesse momento, tudo que está acontecendo de coisas boas e de coisas ruins, as doenças, essa pandemia, coronavírus, tudo está debaixo do olhar de Deus. Deus está vendo tudo e tudo segue para os seus propósitos. Até mesmo, queridos, bote uma coisa na sua cabecinha abençoada. Se o coronavírus partiu do mal, mas veio com uma permissão de Deus, porque Satanás não faz nada aqui sem que Deus não permita que ele faça. Ok? Glória ao nome do Senhor. Nosso Deus, ele é um Deus grande. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, a profecia, ela vem, mas a igreja, ela precisa estar revestida do Espírito Santo para que ela possa discernir verdadeiramente o que é de Deus e o que não é. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Então, a igreja, ela vai em busca do dom espiritual. A igreja, ela vai em busca do discernimento de espírito. É o discernimento de espírito quem vai verdadeiramente, né, mostrar para a igreja, mostrar para os seus servos um mal que está para acontecer, o que está acontecendo. Queridos, alguns anos atrás, eu ainda era bem jovem, e eu viajei e estive morando alguns meses em um estado aqui do Brasil. E congregava ali então naquela igreja sede. E meus irmãos, nessa época estava tendo um movimento grande de pessoas caindo, né? Aquele movimento que veio através de Benihim e se expandiu aqui no Brasil em alguns lugares, principalmente ali no estado de Goiás. Eu não estava no estado de Goiás, mas tinha um pregador que estava muito nesse lugar. A igreja deu guarida para ele ali, e ao ponto em que esse pregador, ele, meu Deus do céu, ele se tornou assim uma pessoa bem requintada, bem na cidade. Quando ele ia pregar lá no culto, na sede, meu Deus, aquela sede ficava super lotada, era muita gente, você tinha que ir cedo. E olha que a igreja é uma igreja muito grande, mas ficava super lotado, o estacionamento grande da igreja, né? O estacionamento ficava super lotado de veículos, um movimento muito grande. E um belo dia eu tive a oportunidade de estar lá em um desses cultos e vi então ele pregando, e ele então
orava pelas pessoas e o povo caía e a igreja toda caía, e ele pegava, tirava o paletó e ele rodava o paletó e ele jogava e a multidão caía. E eu estava sentado lá no cantinho, no meio da igreja, num cantinho lá. Então eu olhei para aquele moço e me veio uma coisa na cabeça, me veio um discernimento ali, queridos. E tinha uma pessoa do meu lado e eu disse para a pessoa, eu disse, esse rapaz, ele é assim assado. A pessoa arregalou os olhos e falou assim, você está falando de um homem de Deus? Eu falei, eu não sei se é homem de Deus, mas que ele é isso, é. Bom, amados, daí todo mundo foi, inclusive essa pessoa que estava do meu lado, era um amigo meu, né? Ele, todo mundo, toda a igreja, eu fiquei até assim com vergonha, constrangido, porque só eu fiquei sentado no banco, porque eu disse, eu não vou permitir que esse falso profeta coloque a mão na minha cabeça, não vou aceitar isso. Meus irmãos, 2 anos depois, eu volto ali, eu estava indo para São Paulo e naquela noite eu iria pregar na igreja cujo co-pastor, que era o vice-presidente ali do campo, ele agora era pastor-presidente de uma cidade ali do estado, e eu fui pregar ali na igreja dele. E lá na casa do pastor, após o culto e tudo, conversando, então eu perguntei para o pastor sobre aquele pregador, eu me lembrei dele. E o pastor me contou algo, irmãos, que eu não quero nem falar aqui, mas foi justamente aquilo que eu havia falado 2 anos atrás, e eu disse, eu não vou deixar essa pessoa botar a mão na minha cabeça, porque ele não é de Deus, isso não é de Deus. Mas veja as centenas e centenas de pessoas que caíam, né? Que caíam ali, quando ele levantava a mão e balançava e fazia aquele gesto, e as pessoas ali toda caíam, né? Então assim, eu entendo pela palavra de Deus que nós precisamos ter o discernimento de espírito. É preciso que haja o discernimento de espírito dentro da igreja, porque acontece às vezes do diabo, de Satanás, estar usando alguém dentro da igreja, falando línguas estranhas dentro da igreja, e o povo todo batendo palma e todo mundo se emocionando e aceitando aquilo, sendo que não é o Espírito de Deus, é um espírito do engano. Mas que Deus nos guarde e que Deus, meus amados irmãos, nos dê verdadeiramente discernimento para a gente poder identificar estas coisas. Amém? Então vamos lá. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, 1 Coríntios 14, 29. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida, e a transmissão da mensagem seja prejudicado por esta causa. 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi, segundo Samuel 7:2. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Então a gente vê que os profetas, eles, embora sejam homens de Deus, mas são falhos. São falhos. E os irmãos devem estar lembrados quando Jesus começou a falar sobre a sua morte. E Pedro acabou se levantando, Pedro estava sendo usado ali por Satanás, e Pedro acabou se levantando e dizendo, de maneira nenhuma, Senhor. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus não falou isso com Pedro, mas Jesus falou com o Espírito que estava usando a boca de Pedro. Por isso,
uma pessoa, se ela, mesmo ela sendo uma pessoa de Deus, se ela não estiver ali, naquele momento, com a sua unção renovada, com a sua fé, né, com a sua santidade em dias diante de Deus, ela pode ser, naquele momento, usada por um espírito mau. Sim, porque não pode haver dois espíritos em um só corpo. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não tem. Se você estiver cheio do Espírito de Deus, o espírito do mal não pode naquele momento se apossar de você. Mas o que aconteceu com Pedro é que Jesus, depois disse para Pedro assim, Jesus disse: Pedro, quando você se converter, vai e avisa teus irmãos. Então, Pedro ainda estava passando pelo processo, mas Pedro ainda não estava totalmente preparado, ao ponto que você vai ver que no momento em que Jesus havia sido preso, né, Pedro acabou ali negando Jesus 3 vezes. Então, se cumprindo justamente o que o Senhor havia falado, que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria o Senhor. Então isso mostra que nós, seres humanos, nós somos muito falhos e nós somos seres frágeis e nós estamos sujeitos. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo, porque se você der lugar ao diabo, o diabo vai acabar usando a sua vida. E Deus nos guarde disso, né? Então existe a probabilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, a pessoa ela pode até ser um profeta de Deus verdadeiramente, mas nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ele está falando, porque é como eu falei antes: se é um amigo teu, uma pessoa que conhece a tua vida, que frequenta a tua casa, que sabe o que está acontecendo, olha, eu não estou dizendo que você não deva receber, mas eu sou muito desconfiado nesse aspecto. Pode haver um conhecimento ali, uma amizade entre o profeta e aquela pessoa que vai receber a profecia, de maneira que ele conheça as coisas que estão acontecendo ali. Por isso, nesse aspecto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a pessoa, muitas vezes, ela quer o nosso bem. E por conta disso, ela acaba falando, ela acaba profetizando algo que Deus não falou. E depois você vai até se frustrar, você vai ficar magoado, enfim, aquela profecia poderá trazer sérias consequências, porque não foi o Senhor que falou através daquela pessoa, daquele profeta, né? Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras, uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, a palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, a profecia, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Elas não podem andar na contramão. A profecia, ela tem que bater certinho com a palavra de Deus. Porque se não foi de acordo com a palavra, Deus não fala duas coisas. Deus não fala uma coisa de um jeito, outra coisa de outro. Deus fala de maneira verdadeira, Deus fala de maneira concreta, e Deus não faz confusão. Deus não faz confusão. Por isso, a profecia, ela precisa estar alinhada com as Sagradas Escrituras, né? Através do dom de discernimento de espíritos, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom.
Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Cantares 2:8, 5:2. Então, é o discernimento de espírito, né? O que é espiritual discerne bem tudo. Então, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Então, um espírito testifica com o outro. O espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, se você profetiza, você está recebendo o Espírito de Deus. Mas existem algumas profecias que até mesmo aquela pessoa que está profetizando, ela sabe que não foi Deus que falou. Então, eu já ouvi uma pessoa, claro que ele se arrependeu, ele um dia confessou para mim que durante muitos anos, e eu pude acompanhar isso nele, porque éramos amigos e eu vi muitas vezes, foram muitas e muitas vezes, muitas profecias que ele falou, né? Hoje ele é um pastor presidente, mas ele reconhece, né? Um dia ele falou para mim, ele falou, Teodomiro, eu reconheço que houve muita falha minha nesse aspecto, porque eu profetizei muita coisa que não era verdade. Que bom que ele reconheceu, né? Espero que ele tenha realmente se arrependido, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas é um homem de Deus, é uma bênção, um servo de Deus, fiel, né? Mas andou cometendo esses vacilos. A profecia se conhece pelo seu sabor. Jó 6, 7, 12, 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando o estrangeiro fala. Compare Sibolete e Shibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, aqueles que estão exercitando, né, diante de Deus a sua fé, né, está ligado em Deus, ele consegue perceber, né, ali se aquela profecia ela verdadeiramente ela é de Deus ou não, né? E a conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Amados, então a pergunta que eu faço é: você sabe discernir se uma profecia ela veio de Deus ou não? Você já recebeu alguma profecia que te decepcionou, que te frustrou, que, enfim, ou que na hora da profecia você ficou meio que na dúvida, meio que desconfiado, um pé na frente e outro atrás? Já aconteceu isso contigo? Bom, isso é natural. Não se preocupe, você não pecou, você não entristeceu Deus. O que o Senhor nos ensina através da sua palavra é que nós devemos provar se os espíritos provêm de Deus. E nesse momento nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos ver se realmente aquela profecia ela é de Deus ou não. Então, como identificar?
Então, aqui vai algumas orientações. Primeiro, você precisa olhar a índole do profeta. Ou seja, se essa pessoa que profetiza, que soltou a profecia, que falou a profecia, é uma pessoa que não é de boa índole, que é uma pessoa que você percebe que ela ainda não está completamente convertida, é uma pessoa que volta e meia está mentindo, é uma pessoa que você vê que ela está prejudicando alguém, se você sabe que o seu dia a dia, aonde ela anda, ela é um escândalo para os seus vizinhos, ela é um escândalo lá na igreja onde ela congrega, né? As pessoas volta e meia estão fazendo um comentário a seu respeito por causa do seu comportamento dúbio. Ah, querido, aí realmente fique com o pé atrás. Fique com o pé atrás. Ah, mas Deus usou até uma jumenta. Mas eu acho que a jumenta era bem inocente. A jumenta com certeza não havia pecado, né? Porque o animal não peca, né? Mas nós pecamos. Nós somos pecadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que... mas você vai falar assim... pastor, acontece que é um profeta que veio de fora. Aí, tudo bem. Se ele veio de fora, você não conhece. Então, nós temos que partir para outra análise, né? Após a profecia, faça de tudo para que você mantenha um certo tempo com ele. Converse com ele, né? Se tiver condições de você manter ali um relacionamento de mais duradouro, para você analisar mais ou menos, né, quem é o perfil daquela pessoa, porque você consegue mais ou menos traçar um perfil daquela pessoa, tá? Outra coisa queridos, por mais que a pessoa seja simples, ela vai falar de uma maneira simples, e Deus não vai usar uma pessoa muito simples, que não tem certo grau de cultura, né? Que muitas vezes é até uma pessoa que é um analfabeto. É claro que ele não vai falar cheio de palavras gramaticais, né? Ele não vai falar como se ele fosse um dominador linguístico, nada disso. Palavras simples, porém corretas. Porque Deus não vai errar. Deus não vai errar. A pessoa é simples. Deus está usando ele com as palavras que ele tem. Entretanto, as palavras estão sendo colocadas de forma correta. Entendeu? Mesmo sendo bem simples, mas de forma correta. Então, precisamos também analisar isso. Outra coisa que vimos aqui é a questão das escrituras. Se ele está falando uma coisa, por exemplo, ele diz assim: meu servo, você deve ir e você deve tomar lá um copo de sangue. Meu Deus, que profeta, que Deus está mandando você tomar sangue? Se a Bíblia está dizendo que o sangue é vida e Deus proíbe que nós nos alimentemos de sangue, né? Então, só estou dando um exemplo, só para você entender que aquilo que ele fala tem que estar em conexão com as Escrituras. Se ele está falando uma profecia de Deus, esta profecia ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Do contrário, ela não é, né? Você não pode considerar ela como uma profecia de Deus, como que é Deus que está falando. E outra coisa, queridos, quando Deus está falando, você sente. Quando Deus... Lembra, quando Jesus pregava, você lembra o que a Bíblia diz? A multidão dizia, os dois discípulos que estavam indo por o caminho de Emaús, eles falaram que quando ele falava, eles sentiram, né, arder
Então, a multidão, as pessoas diziam que quando Jesus falava, né, ardia no seu coração, eles eram impactados. Então, quando Deus está falando, você sente, você percebe. Agora, precisamos tomar cuidado com o engano. A Bíblia diz que os homens enganam e são enganados. Enganam e são enganados. Precisamos tomar muito cuidado com isso, amados. Porque tem pessoas que parece que têm o prazer de ser enganado. Lá dentro, ele está recebendo uma profecia e ele está vendo que aquilo não é, sabe? Mas ele entra numa emoção, fica emotivo demais. E eu vejo muito isso, e depois as pessoas ficam chorando e dizem, mas Deus falou, e por que não aconteceu? Porque não foi Deus que falou. A Bíblia diz, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então, se foi Deus, vai se cumprir. Então, se não foi Deus, outra coisa. Eu tenho ouvido muitas profecias estabelecendo datas. Normalmente, a gente vê dentro das Escrituras que Deus não estabelece datas. Sim, houve em alguns momentos, mas na maioria das vezes, não. No caso, por exemplo, daquele profeta, do profeta que profetizou, o profeta jovem, né? Que disse que Deus levantaria um profeta, ainda disse o nome, Deus levantaria um rei, e ele ainda disse o nome do rei. Ele disse, olha, Deus vai levantar um rei, que o nome dele vai nascer um homem que o nome dele é Josias, e ele vai nesse altar aqui, ele vai sacrificar esses ídolos, né? E foi o que aconteceu. Sabe quanto tempo aconteceu isso? 300 anos depois. 300 anos depois do profeta ter profetizado, foi que Deus levantou esse... Agora, mas Deus não disse quando que falou. Ele falou ali que Deus iria levantar uma pessoa, ainda disse o nome dele vai ser Josias, mas não disse a data. Aí eu fico preocupado, esses profetas de hoje, esse mês, essa semana, esse ano, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Bom, queridos, eu sei que esta palavra vai incomodar alguns vão querer deixar o seu dislike, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você quiser verdadeiramente chegar ao caminho da vitória, você tem que ir pela palavra do Senhor. Está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, querido? Deus te abençoe grandemente e se Jesus não voltar, nos vemos na próxima lição.